Bem, pessoal, vamos agora com tudo falar sobre arbitragem no direito do trabalho, certo? Bem, arbitragem, o que é que acontece na arbitragem? É um tipo de heterocomposição, ou seja, eu tenho um conflito, aí tem um terceiro que vai resolver esse conflito, ok? Então esse terceiro que resolve o conflito não é a justiça, certo? Mas é um terceiro escolhido pelas partes, de comum acordo. As partes escolhem quem é esse terceiro que vai resolver o conflito, ok? Pode aplicar isso no processo do trabalho e no direito do trabalho? Sim, posso aplicar com alguns requisitos, certo? Direito coletivo, pode? Pode. Ou seja, eu tenho uma convenção coletiva, uma norma coletiva, e aí eu tenho um conflito entre o sindicato da categoria profissional e o sindicato da categoria econômica, empregado e empregador. E aí, eles querem resolver esse conflito em torno dessa norma coletiva e escolhem um terceiro, escolhem um árbitro, e esse árbitro é quem vai dar a solução. Então, em norma coletiva de trabalho, em se tratando de direito coletivo de trabalho, portanto, pode sim ser entabulada uma cláusula para resolver a questão, a controvérsia, por meio da arbitragem. Agora, o mais interessante é, e nos dissídios individuais de trabalho? Aquilo que é empregado de um lado e empregador do outro. Pode ou não pode? Bem, imagine só você. Chega o empregador, aí diz, João, é o seguinte, você está aqui, você ganha um salário mínimo, certo? E nessa conjuntura econômica toda que está aí, certo? Pode perder seu emprego de uma hora para outra. Bem, vamos fazer o seguinte, você vai continuar aqui. Agora faz o seguinte, assine essa cláusula aqui, esse contrato. O que é isso? Não, é um contrato que diz o seguinte, que qualquer controvérsia que existir dentro da nossa relação aqui, a nossa relação empregado-empregador, o que é que vai acontecer? Quem vai resolver é Marcos. Só que Marcos é amigão do empregador. E aí? Pode fazer uma cláusula, criar uma cláusula, fazer com que o empregado assine aceitando a submissão de qualquer controvérsia à arbitragem? Não. Diante disso, o legislador pensou o seguinte, disse, olha, assim, vamos pensar aqui. Se o cara recebe um salário de seus 12, 13, 15, 20 mil reais por mês, é porque esse cara tem muito valor para a empresa. Não é qualquer um que tem um saláriozão desse, certo? Então, nessa situação, quem recebe muito, ele tem uma faculdade até de chegar para a empresa e dizer, não, eu não aceito a cláusula. Diferente do pequeno. O pequeno, se ele não aceita, tá fora porque tem uma fila de gente esperando para entrar no lugar dele. Agora, quem ganha um saláriozão desse daí, quem tem valor mesmo para a empresa, no sentido de que é meio que quase que insubstituível, certo? Esse aí ele tem condições de dizer, eu não aceito uma cláusula contratual nesses termos, certo? Então o legislador ele fixou um parâmetro financeiro, certo? Para que fosse permitida a cláusula compromissória de arbitragem dentro do processo do trabalho. E qual é a cláusula que a gente vem? Deixa eu colocar aqui para você. Tá aí, 507A da CLT, certo? Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior à remuneração, certo? Remuneração superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, ou seja, só quem recebe uma remuneração acima disso vai poder pactuar uma cláusula compromissória de arbitragem. Agora, além desse requisito, tem outra, a cláusula ela tem que partir de iniciativa do empregado. O empregado ele tem que dizer, eu quero fazer uma cláusula assim. Ou então, tem que ter pelo menos a sua concordância expressa. O empregador propõe, o empregado ele aceita expressamente, certo? E o que foi entabulado, se for entabulada essa cláusula compromissória, certo? A relação de arbitragem vai ser discutida e vai ser regida pela Lei 9307, que é a lei de arbitragem, ok? Então, é possível fazer indicídios individuais? Sim, é possível, desde que observado esse requisito, certo? Concordância expressa do empregado, seja por iniciativa própria, seja aceitando uma proposta do empregador, mas tem que ter essa conduta expressa, essa manifestação de vontade expressa, e ele tem que ganhar mais do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência, ok? E o que é esse teto do regime geral de previdência? Como já dito, o regime de previdência vai cobrir certos infortúnios. Então, uma pessoa fica doente, vai receber um benefício. A pessoa, vamos dizer, a mulher está grávida, vai receber um salário de maternidade. O homem vai se aposentar, a mulher vai se aposentar, vai receber uma aposentadoria. Essa aposentadoria é o salário que o cara recebia, ganhava 20 mil reais, vai receber 20 mil? Não. Existe um teto, existe um limite para os benefícios da Previdência Social, certo? Para esse tipo de benefício, por exemplo, de aposentadoria. Então, só quem pode pactuar a arbitragem
A cláusula compromissória de arbitragem é quem ganha no máximo, quem ganha mais do que 2 vezes esse limite. Ou seja, se o limite estiver na faixa de R$6.000, então 2 vezes 6, 12. Só quem ganha acima de 12 é que pode pactuar, ok? Só quem ganha uma remuneração, e aí preste bem atenção, a palavra é remuneração, não é salário, certo? É remuneração. Então, quem ganha remuneração superior, não é nem igual, é superior. E aí, vamos lá. Um macetezinho para você lembrar disso daqui e não esquecer jamais quando cair numa prova, certo? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Normalmente, tem curso de nível superior? Não, não tem. Normalmente, certo? Jogador de futebol normalmente não tem curso de nível superior. Ele está submetido a uma arbitragem dentro do campo, certo? Então, você faça a relação. Arbitragem, jogador de futebol, não tem nível superior. Por que eu digo isso? Porque em relação ao hipersuficiente, aquele trabalhador que é considerado hipersuficiente, esse, além de receber um salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime de previdência, tem que ter custo de nível superior, o hipersuficiente. E o hipersuficiente ele vai poder pactuar algumas coisas dentro da relação de trabalho diretamente com o empregador, mesmo que seja em prejuízo próprio, 611A da CLT, certo? Bem, mas diferentemente do hipersuficiente, a arbitragem, se eu quero pactuar a arbitragem, eu não preciso de curso de nível superior. Então faz essa ligação, faz esse link. Poxa, arbitragem, jogador de futebol não tem curso de nível superior. Então só o que é exigido é o quê? Salário, remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral de previdência. Ok? Vamos aqui para uma questãozinha para a gente gabaritar toda a prova que aparecer aí pela frente e detonar. Vamos lá. Sobre a arbitragem no direito processual do trabalho, é correto afirmar. Letra A. Somente se admite quando o empregado manifesta interesse após a rescisão? Não. Não existe esse requisito de ser após a rescisão. Não é um compromisso arbitral, é uma cláusula compromissória, ou seja, até mesmo antes de surgir o litígio, certo? Então pode ser logo quando fizer o contrato de trabalho, pode ser depois do contrato, pode ser durante, essa cláusula pode surgir a qualquer momento, certo? Então letra A incorreta. Letra B. Para ser válida a cláusula compromissória, o empregado deve receber pelo menos 2 vezes o salário mínimo. Deve receber remuneração superior a 2 vezes o teto do regime geral. Não é o salário mínimo. Quase todo mundo recebe aí o salário mínimo. Então seria para todo mundo. Não, não é para todo mundo. É só para quem recebe mais do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência. Letra B, errada também. Vamos para a letra C. Deve existir iniciativa do empregado, certo? Ou sua concordância tácita ou expressa. Não. Concordância tácita não, tem que ser expressa. Não pode ser aquele negócio meio, foi. Não. Tem que dizer, eu quero, eu aceito a cláusula. É errada também. Vamos para a letra D. Não são aplicáveis os termos da Lei 9307, a Lei de Arbitragem. Sim, uma vez aceito a cláusula compromissória da arbitragem, tem que aplicar a Lei de Arbitragem, porque a disciplina não está toda na CLT. A CLT só diz que pode firmar a cláusula de arbitragem e diz quais são os requisitos para a cláusula de arbitragem. Mas, fora isso, não pode procurar tudo na CLT, porque não vai ter lá. A gente tem que ir para a Lei de Arbitragem, ok? Vamos lá para a letra D, então, pode ocorrer tanto nos dissídios individuais, certo? Quanto nos dissídios coletivos, certo? A assertiva ela não diz que são em todos os dissídios individuais, não. Mas ela diz que pode ocorrer em dissídios individuais ou coletivos, então o gabarito da questão letra E, certo? Aqui, todo riscadinho, para você ver o que é certo, o que é errado em cada assertiva. Vamos para a próxima questão. Eita, essa questão é boa, hein? Questão que caiu no exame de ordem. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar melhor, para a gente visualizar tudo integralmente. Vamos lá. Questão agora do último exame de ordem, FGV 2020, 31º exame de ordem. Gervásia é empregada da lanchonete Pará desde fevereiro de 2018, exercendo a função de atendente e recebendo o valor correspondente a um salário mínimo por mês. Acerca da cláusula compromissória de arbitragem que o empregador pretende inserir no contrato da empregada, de acordo com a CLT assinada na assertiva correta, essa você vai tirar de letra. Vamos lá. Letra A. A inserção não é possível, porque no direito do trabalho não cabe arbitragem em lides individuais. A gente viu, cabe sim arbitragem em lides individuais, tanto coletivos como individuais. A diferença é que na individual não é para todo mundo. Então, assim, a inserção, nesse caso da questão, não é possível.
mas não por essa justificativa, porque no direito do trabalho cabe sim a arbitragem em dissídios individuais. Letra A incorreta, vamos para B. A cláusula compromissória de arbitragem não poderá ser inserida no contrato citado, em razão do salário recebido pela empregada. Correta resposta. Olha quanto é que ela recebe. Vamos lá. Ela recebe um salário mínimo por mês. Tá aqui, ó. Um salário mínimo por mês. Então ela recebe 1.000 e pouco. Só quem pode pactuar uma cláusula dessa é quem recebe mais do que 2 vezes o teto do regime geral de previdência. Nesse caso, como ela recebe menos, não pode pactuar. Então esse é o gabarito da questão letra B. Vamos ver as próximas assertivas? Letra C. Não há mais óbice a inserção de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos individuais de trabalho, inclusive no de Gervásia. Existem, sim, limitações, existem óbices. Quais são os óbices? Vontade do empregado manifestada de forma expressa e também receber mais que 2 vezes o teto. São óbices. E nesse caso, no de Gervásia, principalmente, não pode pactuar em razão do salário que ela recebe. Errada a assertiva, vamos para D. A cláusula de arbitragem pode ser inserida em todos os contratos de trabalho, sendo admitida de forma expressa ou tácita. Dois pontos equivocados aí. Quais são? Primeiro, não pode ser em todo contrato. Tem que preencher aqueles requisitos. E segundo, tem que ser expresso, não pode ser tácito. Então, duplamente errada essa assertiva. Risca de vez isso daí. Gabarito da questão, então, letra B de bola. Vamos adiante, vamos seguindo. Jurisdição. Jurisdição voluntária e contenciosa. Aqui eu quero falar com você 2 pontos importantes, certo? O que é essa jurisdição contenciosa? É quando tem litígio. Litígio, briga, é fight. A gente só vai receber na luta. Como o Estado não me dá o poder de pegar uma arma ou uma espada e chegar lá e dizer me pague, eu não posso fazer isso, então eu tenho que pedir para o Estado resolver. Mas você não está satisfeito, você não concorda comigo, certo? E aí existe uma jurisdição que ela é contenciosa, é briga, e o Estado vai resolver, certo? Jurisdição, o Estado vai dizer, o direito vai resolver a controvérsia, e contenciosa porque tem briga, não tem consenso. E a voluntária? A jurisdição voluntária é justamente quando as partes elas resolvem o problema delas, fora da justiça. Fora da justiça, fez um acordo lá fora, e aí diz, ó, resolvemos a controvérsia. Beleza, mas se não tem litígio, onde é que vai entrar a jurisdição aí? Bem, não existe o litígio, mas a parte ela tem interesse de levar esse assunto para o judiciário, para que o judiciário analise e homologue, ratifique, dê o seu consenso, o seu de acordo com aquele pacto que foi formulado fora da justiça, certo? Pode isso? Hoje pode, a partir da reforma trabalhista, Lei 13.467, isso é plenamente possível. Não era antes, porque majoritariamente a jurisprudência e a doutrina entendiam que a Justiça do Trabalho não funcionaria como um órgão meramente homologador de rescisões ou de acordos formulados lá fora. Se não tem litígio, não viria para a Justiça do Trabalho. Só que o que é que acontecia muito, certo? Firmava-se um acordo fora da Justiça, depois vinha o trabalhador reclamando algumas coisas que foram pactuadas lá no acordo. E aí a Justiça verificava algum vício, e aí dizia, ó, esse acordo não vale. Esse acordo é nulo. Esse acordo aqui, ele não merece prosperar. Paga tudo de novo, certo? Ou pague além disso que você pagou. Nem tudo de novo, né? Mas pague tudo o que você devia e não só o que vocês acordaram, certo? Não só o que foi de consenso. Isso acontecia por quê? Porque entendia-se que, de repente, haveria um vício no consentimento, uma fraude, enfim. Bem, nessa situação, o legislador, com a reforma trabalhista, trouxe uma outra hipótese, certo, de resolução de conflitos, que foi justamente uma ação específica, é um tipo de processo específico para a homologação de acordo. Então a gente vai chamar de ação para homologação de acordo extrajudicial. Por que extrajudicial? Porque o acordo foi firmado fora. E aí você vai ter um processo que vai trazer esse acordo que foi firmado fora para dentro da Justiça do Trabalho para o juiz analisar se merece ou não a homologação, o aval estatal sobre aquilo que foi pactuado, ok? Pode fazer? Pode. Quais são os requisitos? Tem requisito para isso? Sim. Deixa eu colocar aqui para você essa imagem que ela traz um resumo geral. Se eu fosse você, eu printava, tirava uma foto, imprimia e colava na parede do quarto, porque esse é um assunto que é simples, é fácil, certo? E é muito cobrado, porque é relativamente
recente, veio aí com a reforma trabalhista. Então preste atenção. Bem, se o acordo é firmado fora, vamos falar assim, hora extra, certo? As partes, o reclamante, não vou dizer nem reclamante, nem autor, porque os dois vão requerer de forma conjunta. Mas o trabalhador, ele entende que tem direito a 30 mil reais de horas extras, ok? A empresa acha que não deve nada, eles firmaram um acordo ali por volta dos seus 20 mil reais, pronto. E aí, eles chegam a esse consenso. Eles agora querem se juntar para dar maior segurança ao negócio jurídico que foi tabulado. Eles querem se juntar, fazer uma petição para dizer, juiz, homologue isso, por favor. Homologue, coloque isso daí como ratificado, homologado pela justiça para dar maior segurança nessa relação. Ok. Para isso, a lei exige que seja feita uma petição conjunta, certo? Todo mundo vai assinar. Só que o trabalhador e o empregador, ambos têm que estar representados por advogados. E não pode ser o mesmo advogado, porque pode haver um conflito de interesses. Cada um tem que estar bem instruído em relação àquilo que está sendo acordado, aquilo que está sendo pactuado, certo? Então, eu vou ter o trabalhador com um advogado. Eu vou ter o empregador com outro advogado, certo? E essa petição tem que ser assinada por todos. Eles assinam e aí protocolam, juntam lá, dando início a um processo de jurisdição voluntária, que é o acordo extrajudicial, uma ação para homologação de acordo extrajudicial. Quando é protocolada essa petição, isso vai para um setor de distribuição, onde tiver mais de uma vara, certo? Vai ser sorteado, vamos dizer, foi para a 10ª vara de Cochichola. Pronto. Então, quando for feita a distribuição, o juiz ele vai receber esse processo e ele tem 15 dias para decidir, certo? É o prazo que a lei dá. 15 dias para o juiz decidir. E aí o juiz ele pode adotar 3 ações. Ele pode ter 3 atitudes diferentes. A primeira delas, ele pode homologar o acordo. De plano ele olha assim e diz, beleza, esse valor aqui está razoável, as condições estão razoáveis, eu vou homologar. E aí homologa de plano. Ou, 2, o juiz pode entender que, não, esse negócio é absurdo. O cara tinha direito a 50 mil reais e estão pedindo para homologar em 1.000. Não, eu não vou homologar isso aqui. Ele justifica, fundamenta e não homologa. O juiz pode recusar a homologação, sim, do acordo. Ou o juiz ele pode designar uma audiência. Ele quer ouvir bem as partes para saber se é aquilo mesmo, se não é, para esclarecer algum ponto, para ajustar algum ponto, dizer, ó, eu concordo com isso aqui eu acho que pode ser alterado, tal, pronto. Pode fazer uma audiência. Feita a audiência, ele vai tomar uma das duas posturas. Homologa ou não homologa, ok? Homologa ou não homologa. São essas as atitudes do juiz. Então, revendo. Petição conjunta assinada por advogados distintos. Feita a distribuição, 15 dias para o juiz decidir. Ele pode homologar de plano, ele pode rejeitar a homologação de plano, ou ele pode marcar uma audiência e depois da audiência ele homologa ou rejeita a homologação, ok? Poxa, se o empregado não tiver condições de pagar um advogado para isso, bem, o sindicato da categoria profissional pode conceder essa assistência, ok? Propiciar um advogado para o trabalhador, certo? Vamos para alguns pontos importantes em relação ao acordo extrajudicial. Lembra que eu falei agora que o prazo que o juiz tem é de 15 dias para homologar o acordo? Para decidir se homologa ou não homologa? Pois bem, vamos imaginar em relação a uma demissão sem justa causa, certo? O empregador simplesmente chegou e demitiu o empregado. Ó, você está demitido aqui, qual foi o motivo? Não, não tem motivo, está demitido, certo? Pela legislação, o artigo 477 da CLT, o empregador ele tem 10 dias após o final do contrato para pagar a rescisão. Pagar e liberar a documentação, para que o empregado possa dar entrada no seguro-desemprego, receber o seu FGTS, enfim. Mas ele tem que pagar essa rescisão no prazo de 10 dias após a rescisão. Então, foi demitido hoje, vamos dizer que o empregado ele tinha 8 meses de casa, tinha 8 meses de empresa. Foi demitido sem justa causa. O empregador tem 30 dias para conceder, na verdade, tem 30 dias de aviso prévio, o empregado vai ter 30 dias de aviso prévio, e após escoado esse prazo, o contrato terminou, e aí o empregador tem 10 dias para pagar o valor da rescisão. Pagar aviso prévio, 13º, liberar o FGTS, pagar a multa do FGTS, enfim. Bem, esse prazo é de 10 dias, mas veja, o juiz ele tem 15 dias para homologar ou não o acordo. Aí como é que fica em relação a isso? Homologação de acordo e prazo para pagamento da rescisão. O que é que a legislação diz?
a homologação do acordo não vai interferir no fluxo do prazo para o pagamento da rescisão. Porque se você não paga a rescisão no prazo, você vai ter que pagar uma multa. De quanto é essa multa? Um salário do trabalhador. Então preste atenção. Você fez um acordo com o trabalhador, certo? Trabalhador, vamos pagar isso daqui tudo, vai ser por acordo extrajudicial. Beleza. Protocola tudo, certo? O juiz tem 15 dias para analisar. Chegou no 10º dia, após a rescisão, o juiz ainda não analisou o acordo, pague logo a rescisão, porque se você não pagar a rescisão, você vai ter que pagar a acrescida de uma multa equivalente a um salário do trabalhador. Essa multa vai para o trabalhador, certo? Está lá, olha, no artigo 855C. O disposto nesse capítulo, que trata do acordo extrajudicial, não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477, que é o prazo para pagamento da rescisão, e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477, que é justamente a multa, certo? Então, olha só, fez o processo para homologação do acordo extrajudicial, independentemente da apreciação do juiz, pague logo a rescisão no prazo legal, senão você vai pagar com multa. Trabalhador, fica atento. Se você fez um acordo para homologação, certo? Foi protocolado na justiça, você aceitou e tudo, mas se o empregador não te pagar a tua rescisão dentro do prazo legal de 10 dias após a rescisão, além do que tiver lá no acordo, você vai receber uma multa de um salário, certo? Um salário do trabalhador. Vamos lá para mais alguns pontos relevantes. Isso aqui é o artigo 477, faça uma leitura. E agora aqui um ponto mais importante. Alguns pontos também importantes. Bem, primeiro ponto relevante aqui. A homologação do acordo não é obrigação para o juiz. O juiz ele pode recusar a homologação. Toda decisão deve ser fundamentada, certo? Dessa homologação ou não homologação, tem algumas repercussões importantes. Primeiro, imagine aí você. O empregado chega junto com o empregador e diz: seu juiz, homologa aqui esse acordo? Aí o juiz olha e diz: tá certo, eu homologo. Eles depois vão poder recorrer dessa homologação? Não tem sentido, não tem lógica. Tecnicamente, a gente não fala que isso é uma coisa sem pé e sem cabeça. A gente diz assim: não existe interesse recursal. O que é que eu estou dizendo? Se você pede uma coisa para o juiz e o juiz te dá essa coisa, ou seja, se você pediu a homologação de um acordo e o juiz homologou, você não pode depois recorrer da decisão do juiz dizendo: a decisão do juiz foi equivocada. Foi de acordo com o que você pediu, certo? Então não existe interesse recursal. Então, da decisão do juiz que homologa o acordo, não cabe recurso pelas partes. Agora, tem uma pessoa que pode ter interesse de recorrer, que é o INSS, a União, com relação às suas contribuições. Porque quando eu tenho parcela de natureza salarial, sobre isso daí incide, por exemplo, a Previdência, INSS, as contribuições. Aí vamos dizer que uma ação é toda para homologação de acordo extrajudicial em cima de verba salarial. Hora extra. Aí o juiz homologa tudo como se fosse uma indenização. Aí não incide nada de contribuição. O INSS tem intenção aí de bater. Ele pode querer, ele pode ter interesse, certo? Então, o acordo, ele é recorrível para a União. O INSS pode ter esse interesse de receber essas verbas. Para o acordo que foi homologado, esse aí é recorrível para as partes, ok? Tranquilo. Primeiro ponto. Mas, professor, e se de repente o empregador obrigou o empregado a aceitar esse acordo? Caramba, colocou uma arma na cabeça e disse: olha, tu vai lá dentro, tu assina. Se tu não assinar, quando tu chegar aqui, tu vai levar um balaço, certo? Ou engana o trabalhador, forja uma situação para que o trabalhador assine esse acordo e seja feita essa homologação, certo? Nessa hipótese, cabe recurso? Não, não cabe recurso, certo? As partes não têm interesse recursal. Entretanto, pode ser manejada uma ação rescisória. O que é a ação rescisória? Você vai dizer: seu juiz, isso aí já vai ser uma outra ação, é um outro processo. Você vai dizer: seu juiz, ou no caso, tribunal, que a ação rescisória começa já a nível de tribunal. Você vai dizer: tribunal, eu fiz um acordo no processo. Só que esse acordo ele tem um vício de consentimento gravíssimo. Eu fui enganado, fui coagido, certo? E eu quero que seja desconstituída essa sentença. Eu quero que seja rescindida a sentença. E aí pode haver essa rescisão, certo? Mas por uma ação autônoma e não por recurso, ok? Vamos para uma outra situação. O juiz recusa a homologação. As partes chegam para o juiz e dizem com todo carinho:
Seu juiz, homologuei esse acordo aqui. Aí o juiz, com todo carinho, vai analisar e vai dizer de volta para eles: não homologo. Porque você deveria receber 50 mil e só está pagando 1.000. Tem verbas que são incontroversas, há uma indisponibilidade de direitos, enfim. Todo argumento, fundamento e diz: eu não homologo. E aí o juiz faz uma sentença dizendo: não homologo o acordo, certo? Dessa decisão cabe recurso? Veja só, o interesse das partes foi contrariado. Se foi contrariado, aí sim cabe recurso. Então as partes podem recorrer. E o nome do recurso vai ser recurso ordinário, que é o recurso da decisão do juiz na primeira instância, certo? E aí vai levar o processo para uma segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, para uma nova análise, ok? Mas não cabe mandado de segurança. O mandado de segurança só cabe quando existe direito líquido e certo, certo? E não existe direito líquido e certo à homologação de acordo. Não é um direito das partes. O juiz não é obrigado a homologar. Então, se não existe direito líquido e certo, não cabe mandado de segurança, certo? As partes elas têm que entrar com recurso ordinário para levar o processo para o tribunal, TRT. Outro ponto importante é em relação à prescrição. A lei vai dizer o seguinte: olha só, você está tentando fazer um acordo em relação às horas extras, certo? Enquanto estiver tramitando o processo para homologação do acordo extrajudicial, você vai entrar com outra ação cobrando horas extras. Vamos dizer, olha só, você imagina, eu tenho direito a 30 mil reais de horas extras, mas fiz um acordo por 20. Aí eu vou pegar e entrar com um processo, pedindo para homologar os 20, e depois entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo os 30, sem lógica, sem sentido, sem pé, sem cabeça, certo? Então, logicamente, se tem a petição de acordo, você não vai entrar. Só que, de repente, se for frustrado, se o juiz disser, não, eu não homologo, se houver uma desistência por qualquer motivo, e aí, como é que vai fazer? Vai pegar aquele processo e vai morrer. Aí você vai poder entrar com outro processo para cobrar o que você acha que é devido? Pode sim, porque o outro processo foi frustrado, certo? O acordo não foi homologado. Então, como você não vai entrar com outra ação, por questão de lógica, não vai entrar com outra ação, durante o período em que estiver tramitando a questão da homologação do acordo, o que é que você vai fazer? Você vai esperar. E o prazo prescricional vai ficar suspenso. Vai haver uma suspensão do prazo. Mas essa suspensão não é em relação a todos os direitos, não. É só em relação àquilo que foi destacado no processo para homologação do acordo extrajudicial. Então, se o acordo estava tratando só sobre horas extras, o prazo de prescrição para você pedir aviso prévio, 13º, férias, FGTS e tudo mais, continua fluindo. O prazo continua fluindo em relação a todo o restante. Agora, em relação às horas extras, o prazo está suspenso, parou de correr. Quando for decidido o processo para homologação do acordo extrajudicial, caso não tenha havido acordo, caso não tenha sido ratificada, aceita a vontade das partes, quando morrer esse processo daqui, transitou em julgado, aí sim começa a fluir o prazo para prescrição em relação às horas extras, certo? Continua a fluir, ok? Tranquilo, então. Vamos ver aqui para a gente encerrar uma questãozinha do exame de ordem. Adoro questões de exame de ordem. Esse aí foi do 26º exame de ordem. Vamos lá. Gustavo, empregado da pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu contrato de trabalho, ocorrido em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram um termo para acordo extrajudicial, que levaram à Justiça do Trabalho para homologação. Ou seja, ele trabalhava lá, foi demitido, as partes entraram num consenso e resolveram levar isso para a Justiça homologar, certo? O acordo em questão foi assinado pelas partes e por um advogado que era comum às partes. Considerando o caso narrado, segundo os ditames da CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. É viável a homologação do acordo extrajudicial porque foi fruto de manifestação de vontade das partes envolvidas. Sim, foi fruto de manifestação de vontade das partes envolvidas, mas a gente tem que observar se os requisitos para este processo, se eles foram atendidos. E no caso, a gente vê de plano, vê de logo, bater o olho, a gente já verifica que os requisitos não foram atendidos. Qual requisito não foi atendido, professor Rodrigo? Olha só, o acordo foi assinado pelas partes e por um advogado comum às partes. Cada um tem que estar sendo representado pelo seu advogado. Não pode ser um advogado só, comum para os dois. Tem que ser um advogado para cada parte. Então, se não foi observado esse requisito, não é viável a homologação. Vamos para B. Não será possível a homologação, porque empregado e empregador não podem ter advogado comum. Certa resposta gabarito da questão. Fácil demais.
Letra C. Impossível a pretensão, porque na Justiça do Trabalho não existe procedimento especial de jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa. Como a gente viu esse tempo todo, é possível a jurisdição voluntária. Então, errada a questão, errada a assertiva. Vamos para D. Para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais do que 2 vezes o teto da Previdência Social. Ele vai misturando, examinador é punk, meu amigo, ele quer lascar, mas você que está preparado, você não vai se deixar cair nessas pegadinhas do examinador, certo? Quando é que se exige esse negócio de teto do regime de previdência, ganhar mais do que 2 vezes o teto? É lá quando a gente for falar em hipersuficiente ou em arbitragem. Não é o tema aqui da questão, o tema da questão é acordo para homologação ou ação para homologação de acordo extrajudicial. Ação para homologação de acordo extrajudicial. Então aqui a questão não envolve arbitragem, não envolve hipersuficiente. E quais são os requisitos aqui para o acordo de homologação? Petição conjunta assinada por advogados distintos, certo? Então o gabarito da questão, B de bola, vamos lá, tudo grifadinho aí para você detonar. Vamos juntos, continuando com os nossos conteúdos. Valeu! Paz!